Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Karina Carrascosa e agora nós vamos para a 13ª questão da prova de Cabo Frio do ano de 2021 da Banca IBAN. É uma questão que fala sobre os fatores que afetam a ação dos anestésicos locais. Vem comigo! Pessoal, o que diz essa questão? É um fator que afeta a ação dos anestésicos locais, influenciando na duração da anestesia. O que tínhamos aqui de alternativas? A. Difusão em tecido não adiposo. B. Solubilidade nos lipídios. C. Ligação proteica. E D. pKa. Meus queridos, não esquece do like. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação de novas resoluções de questões e vamos resolver essa questão. Vamos começar pela difusão em tecido não adiposo. Essa difusão ela vai ocorrer desde o local onde o anestésico foi aplicado até esse anestésico chegar lá na fibra nervosa. E essa difusão ela ocorre de acordo com o gradiente de concentração do anestésico local, ou seja, é uma migração sem obstáculos. A gente diz que quanto maior a concentração do anestésico local, mais rápida vai ser essa difusão e mais rápido o início de ação. Então, toda vez que a gente falar de difusão em tecido não adiposo, tem que lembrar que é do local onde o anestésico foi aplicado até esse anestésico chegar na fibra nervosa. E ele está relacionado, esse conceito está relacionado ao início de ação do anestésico local. Um outro conceito que a questão traz para a gente é a solubilidade em lipídios. A gente tem que lembrar que a membrana nervosa é constituída predominantemente por lipídios. 90% da membrana é lipídio. Então, quanto maior a solubilidade do anestésico local em lipídios, maior vai ser a penetração desse anestésico local na membrana nervosa. Então, a solubilidade em lipídios, ela vai estar relacionada à potência do anestésico local. Quanto maior a solubilidade em lipídios, maior a potência do anestésico local. Então, falou de solubilidade em lipídios, tem que lembrar de potência e é diretamente proporcional. Quando a gente olha para a nossa questão, ela pedia fatores relacionados à duração da anestesia. Então, como a gente viu, a solubilidade em lipídios está relacionada com a potência do anestésico local e a difusão em tecido não adiposo está relacionada ao início de ação do anestésico local. Então, a gente já pode eliminar a alternativa A e a alternativa B. Ficamos com ligação proteica e pKa. Pessoal, eu poderia aqui simplesmente falar qual fator está relacionado a quê, mas a gente ia ficar numa simples decoreba. Então, vamos entender esses conceitos? Vamos falar rapidamente sobre alguns aspectos importantes das moléculas do anestésico local para que vocês compreendam esse assunto e não simplesmente acertem essa questão, mas que vocês tenham um repertório de conhecimento para sair de qualquer questão de concurso sobre esse assunto. Parece complicado, mas não é. Vem comigo que eu vou te mostrar. Todo anestésico local, ele se encontra em duas formas, constantemente variando para lá e para cá. Então, a gente tem um anestésico ou na forma de cátion ou na forma de base livre. Então, a gente tem lá todas aquelas moléculas de anestésicos locais sendo injetadas ali no tecido. Algumas estão na forma de cátion, outras estão na forma de base livre. E o que vai influenciar se tem mais cátion ou se tem mais base livre? 3 fatores basicamente. pH do anestésico local, o pH do tecido onde esse anestésico está sendo injetado e o pKa do anestésico. Ai, Karina, eu não consigo nem ouvir falar em pKa porque eu não entendo isso. Calma, espera que eu vou te explicar. Primeiro a gente vai relacionar com o pH, porque vocês vão ver que o pKa está relacionado com o pH. Então vamos falar primeiro do pH. Quando a gente tem uma alta concentração de íons hidrogênio, ou seja, o pH está lá embaixo, a gente tem um desvio para a esquerda. Eu tenho uma maior quantidade de anestésico na forma de cátion, RNH+. Quando eu tenho uma baixa concentração de íons hidrogênio, pH está lá em cima, eu tenho um desvio para a direita. Eu tenho maior concentração de anestésicos na forma de base livre. Nossa, Karina, mas por que eu tenho que saber isso? Espera que você já vai entender a importância disso. Acompanhe o meu raciocínio. Então, se eu tenho um pH alto, eu vou ter mais moléculas na forma de base livre.
Guardem aquela informação que nós já vamos juntar tudo isso. O pKa é a constante de dissociação. É a medida da afinidade de uma molécula pelos íons hidrogênio. Percebam, então, que o pKa começa a mostrar uma relação com o pH. Então, quando o pH de uma solução é igual ao pKa do anestésico, o que a gente tem? 50% do anestésico está na forma de cátion, RNH+, e 50% está na forma de base livre, que é o RN. A gente tem tabelas e fórmulas para fazer esse cálculo relacionando pH com pKa, quanto que a molécula vai estar na forma de RNH+, e quanto que vai estar na forma de RN. Agora a gente vai juntar tudo. A gente tem dois fatores envolvidos na ação de um anestésico local. Primeiro é a difusão da droga através da bainha nervosa, através da membrana do nervo. E o segundo é a ligação do anestésico lá no sítio receptor, lá no canal de sódio. Então, primeiro o anestésico tem que passar na membrana, depois ele tem que ir lá se ligar ao sítio receptor. Lembra daquela formulinha? E quem dessa fórmula aí é o responsável pela difusão da droga através da bainha nervosa? A base livre. Somente o anestésico que está na forma de base livre é que atravessa a bainha nervosa. E quem é responsável por se ligar lá no sítio receptor, no canal de sódio, é a forma de cátion. Então, somente essa forma de cátion, RNH+, do anestésico local, é que é capaz de se ligar às proteínas do canal de sódio. Entenderam até aqui? Então, agora eu vou te dar um exemplo juntando tudo isso. Imaginem que eu tenho 1000 moléculas de um anestésico com pKa 7,9, a mepivacaína, por exemplo. Aqui eu tenho o meio extracelular, a bainha do nervo e o meio intracelular. O pH do meio extracelular é 7,4 no tecido normal, saudável. Intracelular também 7,4. Aí a gente tem fórmulas e tabelas que vão dizer o seguinte: se eu tenho um anestésico local com pKa de 7,9 e vai ser injetado num tecido que tem um pH de 7,4, nessa situação eu vou ter 75% desse anestésico na forma de cátion, RNH+, e 25% desse anestésico na forma de base livre, RN. Então, das 1000 moléculas que eu injetei desse anestésico com pK 7,9 num pH 7,4, o que vai acontecer? Eu vou ter 750 moléculas na forma de RNH+, e 250 moléculas na forma de RN. Então, quem é a molécula responsável por atravessar a bainha do nervo? Base livre, RN. Então, essas 250 moléculas vão atravessar a bainha nervosa e lá dentro a gente vai ter novamente um reequilíbrio baseado nessa proporção. 75% na forma de cátion e 25% na forma de base livre. E aí, essas 180 moléculas de RNH+, é que vão ser responsáveis por se ligar lá no sítio receptor do canal de sódio. Entenderam? A gente tem que lembrar que a molécula RN, base livre, é a responsável por atravessar a bainha. Depois a gente tem um reequilíbrio e a RNH+, na forma de cátion, é que vai lá e se liga ao sítio receptor no canal de sódio. Então, quando que eu vou ter uma maior quantidade de moléculas na forma de RN, que é a base livre, que atravessa a bainha nervosa? Quando eu tenho um pH alto e quando eu tenho um pKa baixo. Isso a gente tem que ter em mente. Então, o pH é diretamente proporcional à formação de RN e o pKa é inversamente proporcional à formação de RN. Então, quer dizer que se eu pegar um anestésico local que tem um pKa maior do que 7,9, eu vou ter a formação de um número menor de moléculas na forma de RN. Um número menor de moléculas vai passar pela membrana e, consequentemente, eu vou ter um número menor de moléculas se ligando lá no receptor, no canal de sódio. Então, eu vou ter um início de ação mais lento. Então, quanto maior o pKa, menor é a formação de moléculas RN, mais lento é o início de ação. Então, voltamos lá. Falando do nosso pKa, quanto menor o pKa, maior é a quantidade de moléculas RN formadas,
mais rápido é o início de ação. Então, quando eu falo de PKA, eu tenho que lembrar de início de ação do anestésico local. Por quê? Tem que ficar claro em mente que quando eu tenho um PKA muito alto, eu vou ter uma menor formação de moléculas na forma de RN, que é a base livre, e é ela que é responsável por atravessar a membrana, e aí eu vou ter o início de ação mais lento. Agora vem comigo para um segundo exemplo, para a gente entender o que acontece quando eu faço anestesia em um tecido inflamado, em um tecido com infecção. Então, eu tenho aquelas mesmas 1000 moléculas de um anestésico com pK 7,9. O que vai mudar aqui? O pH do tecido extracelular. É um pH mais baixo, de tecido inflamado, de tecido com infecção. Então, lá era 7,4, saudável, agora é um pH 6. O pH do tecido intracelular continua igual, 7,4. Então, a gente tem lá as tabelinhas, as fórmulas que vão dizer para a gente que o anestésico local com pKa 7,9 em um pH 6, a gente vai ter 99% das moléculas na forma de RNH+, e apenas 1% das moléculas na forma de RN. Então, quem é responsável por atravessar a bainha? RN. Então, quanto mais esse pH cai, menor é o número de moléculas RN formadas, e aí vão entrar poucas moléculas lá dentro da célula. E aí um número menor de moléculas vai se ligar, consequentemente, ao sítio receptor. Então, a gente vai ter um início de ação mais lento desse anestésico local. E, dependendo desse pH, se for muito baixo, a gente pode ter até um comprometimento da ação desse anestésico local. Então, só para lembrar, no exemplo 1, onde a gente tinha um pH de tecido saudável no meio extracelular, a gente tinha um número muito maior de moléculas se ligando ao receptor. Era cerca de 180 moléculas. Aqui a gente tem 7,5 moléculas apenas se ligando ao sítio receptor. Então, como a gente viu, quem que é responsável pela ligação proteica? Quando eu falo de ligação proteica, eu não estou falando de ligação à proteína lá no sangue, eu estou falando de ligação à proteína lá no canal de sódio, na bainha nervosa. Então, a gente viu agora há pouco que a molécula RNH+, é a responsável por se ligar lá ao receptor. Então, a gente pode dizer que quanto maior o grau de ligação às proteínas do canal, maior vai ser a duração da atividade desse anestésico local. Então, quando falar de ligação proteica, eu tenho que lembrar de duração do anestésico local. Então, quando a gente volta para a nossa questão, a gente tem que lembrar que o pKa está relacionado ao início de ação do anestésico local e a ligação proteica está relacionada à duração do anestésico local. E aí, a questão pedia para a gente um fator que influenciava a duração da anestesia. Então, a resposta da nossa questão é a alternativa C. Espero que vocês tenham acertado, que vocês tenham relembrado esse assunto. Agradeço mais uma vez a sua companhia aqui comigo e te vejo numa próxima questão. Tchau!